Olá, pessoal. Meu nome é Gláucia, eu sou professora de Geografia e eu participo da rede Emancipa de Amparo. Então, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de urbanização, que é um tema importante para os vestibulares e também para o Enem, né? Um conteúdo que costuma ser bastante cobrado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí das origens, né, desse processo e como a urbanização, ela se deu de maneira diferente no mundo desenvolvido e no mundo em desenvolvimento. Então, quando nós falamos de mundo urbano, de crescimento das cidades, né, nós vamos associar isso a um período histórico muito importante, que foi o processo de industrialização aí do século XVIII, né, com a Revolução Industrial. Durante esse período, durante esse processo, houve uma transferência muito grande, muito intensa de população da zona rural para a zona urbana. E é justamente esse aumento de população urbana que nós chamamos de urbanização. Então, isso aconteceu junto com esse processo, né, de industrialização, porque as fábricas elas precisavam de mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para consumir os seus produtos, e elas estavam instaladas na área urbana. Né? Então, foi um processo aí que acompanhou o outro, a industrialização e a urbanização, certo? A cidade, ela foi fundamental ali para o processo de desenvolvimento das indústrias, né? Porque era ali na cidade que estavam concentrados tanto os trabalhadores quanto os consumidores. E além disso, que é essencial, né? Esses dois pontos para o desenvolvimento das fábricas, as cidades forneciam e fornecem, né? Até hoje, serviços essenciais, tanto para a produção como para a administração industrial, né? Então, nas cidades onde os trabalhadores eles têm acesso a vários tipos de serviço, comércio local, a prestação de serviços, escolas, né? Então, por isso que os dois processos eles aconteceram aí ao mesmo tempo, tá bom? Uma coisa muito importante é sempre lembrar que, embora hoje se nós analisarmos na maioria do mundo, né, a população, com certeza, ela é urbana, né, a maior parte da população mundial. Aí, dos últimos dados, por exemplo, a partir de 2014, nós já tínhamos 14% da população mundial vivendo em cidades. Isso não quer dizer que todas as cidades elas vão ser providas de boa infraestrutura, de boa qualidade de vida, né, para toda a sua população ou para a maioria delas. Muito pelo contrário. A maior parte das cidades do mundo tem muitos problemas. Tá? Assim, muitos problemas, muitos desafios na formulação de políticas públicas, na sustentabilidade dessas cidades, né? E se você considerar que as projeções da ONU para 2050 são de que 66% da população mundial viverá em cidades, né? É um desafio gigantesco, porque uma cidade, ela é uma concentração muito grande de pessoas que demandam, né, mercadorias, serviços o tempo todo. Então, é um desafio mesmo conciliar esse crescimento urbano com o desenvolvimento ambiental, com uma boa qualidade de vida, né? Principalmente em países em desenvolvimento, onde o ritmo da urbanização, né, do aumento de população urbana, aí é mais intenso, né? É um processo mais rápido, tá bom? Então, a partir daí, nós vamos falar um pouquinho em dois modelos, né, de urbanização que poderiam acontecer, que podem acontecer e que acontecem. Um primeiro modelo seria o aumento da população urbana em consequência do crescimento de núcleos urbanos ou surgimento de novas cidades.
E um segundo modelo de urbanização seria através da expansão de equipamentos e de infraestruturas urbanas, né? Então, por exemplo, abertura de ruas, de quadras, né, para os bairros, aí para as vilas. E aí essas áreas que vão recebendo essa infraestrutura, elas vão passando a incorporar hábitos, comportamentos, valores, características, né, do modo urbano de uma maneira geral, certo? Então nós temos esses dois modelos, eles acontecem ao mesmo tempo e eles acontecem em vários lugares do mundo. Tá bom? E a partir daí, né, tanto do crescimento do surgimento de novos núcleos urbanos, como a partir da expansão da infraestrutura para as áreas rurais, nós temos aí a formação de novas manchas urbanas, né, de novos espaços, de espaços urbanos aí no mundo, tá bom? Bom, então, isso é um conceito muito importante para a gente lembrar, né? O que é urbanização? Quando eu estou falando de urbanização, eu estou falando somente em área construída. Então, eu estou falando, por exemplo, de um terreno que anteriormente ele tinha características de áreas urbanas, ele tinha, aliás, de áreas rurais, que ele tinha ali árvores, enfim, não tinha nenhum tipo de construção, e que de repente ele foi desmatado, ele foi loteado, abriram-se ruas, começaram a se construir casas, prédios. É isso que é urbanização? Não é só isso, tá? Porque a principal característica de uma cidade, de uma área urbana, é a concentração de pessoas nela, né? Uma grande concentração de pessoas. Então, quando eu falo de urbanização, eu estou falando do crescimento do número de pessoas vivendo em cidades, ou seja, do aumento, né, do número de pessoas vivendo em cidades. Então, quando eu falo assim, tal país é urbanizado, quer dizer que ele tem a maior parte da sua população vivendo em cidades, certo? Pelo menos um pouquinho mais da metade da população ali vive em cidades. Aí eu considero esse determinado país como urbanizado, certo? Então a urbanização, ela é esse aumento, né, da população que vive nas cidades em relação ao que vive no campo, certo? Quando a população urbana ultrapassa mais da metade da população desse determinado lugar, nós dizemos que esse país aí, X, né, um país qualquer, ele é um país urbanizado, né? Ele tem a maior parte da sua população vivendo em cidades, certo? E é importante sempre lembrar, né? Isso quer dizer que, por exemplo, se há uma tendência, né, de urbanização a nível mundial, que a ONU prevê aí 66%, né, de população urbana mundial para 2050, o que vai acontecer com a zona rural, por exemplo, com o campo? Ele não deixa de ser importante, né? Porque as duas áreas, o urbano e o rural, eles mantêm aí uma relação de interdependência, né? Eles mantêm contato e eles têm trocas que são muito importantes. Enquanto a cidade, por exemplo, ela vai produzir o maquinário, né? Então, o trator, a colheitadeira, a semeadeira, a semente, o adubo que vai ser usado na zona rural, né? A zona rural vai produzir o quê? Os alimentos, as matérias-primas que são necessárias às indústrias na cidade, certo? Então, ele não perde importância, o espaço rural ele não perde importância, ele só deixa de concentrar um grande número de pessoas, certo? Então, isso também é uma coisa muito importante, né? Essa interdependência entre a cidade e o campo. Embora a população urbana aumente e a rural diminua, essa interdependência, ela não deixa de existir, muito pelo contrário, ela se intensifica cada vez mais, tá? E aí, existe uma diferença, assim, bem nítida entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento no quesito urbanização, certo? Os países
desenvolvidos, eles se urbanizaram ao mesmo tempo em que as revoluções industriais elas foram acontecendo. Então, em países desenvolvidos, a urbanização ela acompanhou o crescimento, o surgimento das indústrias. Então, foi um processo mais gradativo, né? Não houve uma transferência muito grande em determinado momento da história de pessoas, né, de população da zona rural para a zona urbana. Então, como esse crescimento ele foi um pouco mais lento, houve tempo para se desenvolver o quê? Um certo planejamento urbano, que foi o que não aconteceu nos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, eles conheceram, né, esse processo de aceleração da urbanização só agora na segunda metade do século XX, então só agora no pós-Segunda Guerra Mundial, né, que foi quando países da América Latina, da Ásia, da África, começaram a modernizar a zona rural. Então, começaram a usar máquinas no campo e começaram a receber muitas transnacionais vindas do mundo desenvolvido, né? Principalmente aí dos Estados Unidos. Então, você associa esses dois processos. A mecanização do campo, a concentração de terras em muitos países, né? Que é uma característica muito marcante aqui no Brasil, por exemplo. E o aumento do número de indústrias na cidade, isso intensificou muito o processo do quê? De êxodo rural. Então, fez com que o número de pessoas que se transferiam do meio urbano, do meio rural para o meio urbano a cada ano se intensificasse aí a partir da segunda metade do século XX. Então, foi um processo que rápido, só que foi um processo desordenado, foi um processo desplanejado, ou seja, houve a transferência de população rural para as áreas urbanas de uma maneira o quê? Rápida, certo? E essas áreas urbanas, na grande maioria dos casos, elas não estavam preparadas para receber essas pessoas, né? Preparadas que eu digo em termos de infraestrutura mesmo, de poder, né, de conseguir prover moradia, energia elétrica, água tratada, rede de esgoto, né, para todas essas pessoas que estavam chegando aí da zona rural. Então, nesse período, por exemplo, se nós contextualizarmos, né, se a gente pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, no pós-guerra, foi um período em que a cidade cresceu muito, mas foi um período em que ela cresceu nas suas periferias, ou seja, nas áreas que eram mais baratas, que eram acessíveis para esse pessoal mais pobre que estava chegando, né, do campo. Então, é nesse período que acontece o quê? A periferização de São Paulo, o crescimento de muitas favelas, né, porque foi um crescimento que aconteceu de um modo que desordenado, né, de modo aí acelerado. Então, ele tem bastante, assim, pessoal, essa diferença entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a urbanização, ela acompanhou aos poucos o processo, né, de industrialização. Lá no século XVIII, século XIX, durante as principais aí revoluções industriais, né? Nos países em desenvolvimento, a urbanização ela já foi mais intensa na segunda metade do século XX, muito associado à mecanização, concentração de terras e pobreza no campo e à entrada das transnacionais nas cidades, que foram fatores tanto repulsivos, né, para tirar a população do campo, quanto atrativos, ou seja, para atrair essas pessoas para as cidades. Tá? Então, isso é um processo muito, muito, muito importante, né? E muito importante a gente entender que foi um processo desigual.
tanto desigual no período histórico, porque os países desenvolvidos se industrializaram e se urbanizaram antes, e no processo em si, né? Enquanto ali nos desenvolvidos aconteceu ao mesmo tempo urbanização e industrialização, aqui ele veio bem depois e muito associado, muito importante lembrarem-se disso sempre, a questão de mecanização, concentração de terras e, consequentemente, pobreza no campo, que tira, né, o agricultor aí, o camponês das áreas rurais em busca de melhores condições de vida nas cidades. Certo? Então, pessoal, esse foi o início aí da nossa aula sobre urbanização, né? Uma introdução, e logo mais falamos sobre os casos específicos.